Metade do mundo depende de você, a outra metade do mundo não depende de você. Os estoicos você tem... acontece com os estoicos alguma coisa muito particular. Porque você tinha os estoicos gregos que não tiveram relevância na história do pensamento, né? E você tem os estoicos romanos. Ah, é? E justamente os romanos, que nunca foram muito bons de filosofia, no caso do estoicismo, eles é que se destacaram, com direito a 3 grandes nomes: Epicteto, que era escravo, Sêneca, que era um jurisconsulto e senador, e Marco Aurélio, que foi imperador. Então, são os 3 grandes nomes. Então, por exemplo, Epicteto era escravo, por isso era analfabeto. Portanto, ele não escreveu a sua obra. Por isso se chama Manual de Epicteto, é o título que foi escrito por outra pessoa, um aluno que foi lá acompanhar as aulas que eram verbalizadas. Epicteto não escreveu. E Epicteto disse coisas incríveis, entre elas uma das principais ideias do estoicismo, né? Metade do mundo depende de você, a outra metade do mundo não depende de você. Quando eu digo do mundo, eu quero dizer da sua vida no mundo, digamos assim, né? Se você observar bem, estar aqui dependeu de mim, enquanto escolha para estar aqui. Por outro lado, o convite não. O convite se impôs. Então, invariavelmente, ou a coisa resulta de uma escolha, de uma deliberação sua, né, de algo que depende de você, para ser mais específico mesmo, algo que dependa de você, ou então o resto da vida vem de fora, né? Não tem meio termo. É imposição do mundo. Ou depende de mim ou vem de fora. Ou depende de você ou vem de fora. Tá. Né? Então, e qual é a continuação desta lição? Ora, se um pedaço da vida depende de você e o outro pedaço não depende de você... Por que eu vou sofrer pelo vai. essa metade que não depende? Não dê a menor bola para a segunda metade. Faça a primeira metade dar certo. Ah, mas fazendo a primeira metade dar certo eu vou ser feliz para sempre e vou... Não. Atingir os objetivos. Vou arrebentar. Dessas coisas que, né, o pessoal promete tanto os aí. Coaches. Vou ganhar dinheiro, ser milionário, ser famoso, aumentar medidas genitais, vou não sei o quê, vou coisar e papá. Então, não. Não. Aí o cara fala, não, mas eu quero a felicidade absoluta e para sempre. Então, acho que não vai rolar. Porque né? você depende de 50%. Vai rolar, claro. Externo. Claro. Né? Então aqui eu queria comentar alguma coisa que tem me surgido assim na mente, né? É que no final das contas, quando você fala em filosofia, sobre felicidade, né? Hoje em dia, sobretudo, você tem, na verdade, dois pontos de vista que se enfrentam de maneira muito violenta, né? De um lado, você tem um entendimento de felicidade que depende só de você. Portanto, a felicidade requer uma espécie de blindagem em relação às ocorrências do mundo. E você consegue essa felicidade com exercícios espirituais. Os gregos tinham alguns para ensinar você a blindar. Por exemplo, os cínicos treinavam as crianças a passar ridículo na praça pública para serem chacoteadas, para passarem a não se incomodar mais com a chacota e, portanto, terem resistência. Uma casca grossa. Uma casca grossa. Imagina que em tempos de internet e redes sociais, esse ensinamento parece bem plausível. Com né? Certeza. Você apanha, chega uma hora... Você é xingado. Não, reza a literatura, né?
que eles obrigavam a criança a puxar um peixe morto com um fio como se fosse Um pet. um pet. E aí todo mundo, ô palhaço, não tá vendo que tá morto, ô ridículo. E dava cascudo, deve ser louco, bate nesse moleque, e pó e tal. Até aprender a aguentar. Porque qual é a ideia? Você só será feliz se você não se deixar abater pelo que ocorre. Parece que é E o o que contrário de do pior- que é feito hoje, O que né? de pior pode acontecer é a sociedade. Com né? certeza. É o outro. E hoje em dia tem uma super perfeita- proteção uma super para proteção. evitar, Evitar, que a exato. criança passe por isso. Com né? certeza. E com aí, certeza, quando exatamente. passa, não tem. Quando passa, não tem preparo nenhum. Exato. Né? Então, nesse sentido, eles submetiam o pessoal A esses testes a humilhações públicas, ao ridículo, com vistas a formar alguém competente para enfrentar qualquer situação. Esse é um exercício. Mas isso só na parte emocional ou na parte física também? Bom, no final, na parte física, De apanhar, de tanto de ter apanhar, acabava aprendendo a se defender, Ah, etc. tá. E, né, é preciso estar preparado, né, para uma situação de desvantagem. Né? Então, submetia-se. Claro que, eu suponho, isso ninguém me disse, mas que essas práticas eram mais ou menos reguladas e, portanto, havia alguém olhando. Claro. Se a coisa desse ruim mesmo, Intervia, né? Tá bom aqui, já acabou o treinamento, tal, sai para lá. Então, mas ainda assim era duro. Um outro tipo de exercício espiritual é a meditação. Né? Minha amiga monja é certamente a pessoa mais conhecida, o porta-voz mais conhecido, sugere a meditação, e a meditação terá seus benefícios imensos, e justamente tudo isso caminha num certo sentido de dizer o seguinte: se você tiver, quer dizer, a felicidade é um preparo espiritual interior que, entre outras características, tem um poder de blindagem importante com tudo aquilo que possa perturbar o espírito, possa perturbar a alma, toda ocorrência entristecedora, etc, etc. Então, a felicidade, ela é vivida interiormente, né? E tem a ver com esse preparo espiritual. Bom, como eu estava te dizendo, haverá quem olhe para isso com o nariz torto, por acreditar que entender a felicidade como blindada do mundo é esquisito, porque não há instante nenhum na vida que não seja constituído por uma relação com o mundo. Né? Quer dizer, o mundo não sai da frente, o mundo está sempre na nossa frente. O mundo se relaciona conosco. Nós transformamos o mundo e o mundo nos transforma, nos afeta, nos modifica, nos potencializa, nos entristece, nos amedronta, enfim, o mundo está aí, o mundo está sempre por aí. Né? Então, a ideia é definir a felicidade sem considerar o mundo é propor um certo estado de espírito que será permanente, imperturbável, etc., mas que não tem muito a ver com a vida, que não tem muito a ver com a vida como ela é, como efetivamente acontece. Né? Então, nesse sentido, haverá quem sugira que a felicidade prometida pelo primeiro grupo, uma felicidade imperturbável, para sempre, duradoura, e que tem a ver com um preparo espiritual que se conserva, que se mantém, que se aperfeiçoa, etc., é uma felicidade que, no final das contas, não existe, não se sustenta, não serve para nada, e que, no final das contas, o mundo é muito competente na hora de entristecer, de arrebentar, de devastar, de tripudiar, etc. E com isso a felicidade ela dependerá da nossa relação com o mundo e ela acaba perdendo essa característica de longevidade e ela acaba
se manifestando de maneira mais entrecortada, mais intermitente, mais ligada à alegria de alguns momentos. E ponto final. Não há nada além disso. Não é possível nada além disso. Então, você tem duas maneiras de enxergar o problema muito, muito interessantes, né? Então, me lembro de ter brincado com a monja, porque, enfim, ela é, claro, defensora do primeiro grupo, fervorosa, e o grande barato é que entre nós, a gente, quando eu digo nós, eu digo, incluo aí meus colegas que vieram da academia e se tornaram palestrantes e gostam de se comunicar com a sociedade, professor Cortella, Karnal, Pondé, etc. A gente não concorda em quase nada, sobre nada, mas isso não impede que sejamos muito amigos e nos queiramos muito bem, e mais do que isso, tenhamos muita admiração um pelo outro. Então, o que eu vou dizer da monja? É só ela aparecer, eu me sinto melhor. Posso não concordar com alguma coisa que ela diga, mas ela é incrível, né? Ela tem então, alguma coisa realmente que traz uma tranquilidade imediata. Nossa, é imediata. Ela não precisa nem abrir a boca. Ela não precisa nem abrir a boca, né? Então... E bem humorada, né? Ah, nossa, é fantástico. E aí, lembra, então... Lene, a pergunta que foi feita aqui do chat? O que os monges acham do sexo? O que ela falou? Gostoso. É gostoso. Mas essa é a monja, claro. Exatamente. Essa é a monja, lógico. Sensacional. Né? Sensacional. Então, aí, papapá, felicidade duradoura, imperturbabilidade da alma, papá. E aí, então, o Brasil vai disputar com a Croácia nos pênaltis, né? Exato. Aí o cara erra o pênalti, ela vai pra internet e diz, quem foi que botou esse porra desse cara pra bater o pênalti, A velho? monja Né? descontrolada. Então, é claro que Só o Brasil pouco consegue ela tá tirar brincando, o monge do sério, né? sério. Porra, velho, que merda, né? E tal. Então, claro, é claro verdade, eu não que lembrava é claro que a resposta que ela tem na manga, que é obviamente plausível, é que, claro, tudo isso é uma superfície, uma epiderme, que não mexe em nada com o eu mais profundo dela e tal. Ela tá ali brincando e interagindo com os contemporâneos e tal, mas ainda assim ajuda a exemplificar o que eu tô falando. Então, agora eu consigo ir um pouco além, né? E propor justamente o quê? Propor que em meio a esses estoicos, né? Você tem uma ideia de fundo comum a todos eles, que aliás está por trás do uso da palavra estoico no português, né? O que é você agir com estoicismo, né? O que significa isso, né? Eu diria não para quem estudou filosofia antiga, eu digo para quem fala português, né? Tá. O que significa agir com estoicismo? Significa o seguinte: ante uma adversidade, não sair reclamando, abatido e se queixando, mas disposto a resolvê-la, enfrentá-la, encará-la e suportando a dor que se sente, né? Um símbolo Epicteto estoico, né? E um sujeito foi ele amarrado e um sujeito quebrando o braço dele, e ele é o símbolo do estoicismo, né? Ah, é? Você quebra o braço do cara, isso não é relevante, né? Então, o estoico, ele está particularmente preparado para enfrentar a adversidade com o peito aberto, talvez sem muito mimimi, como gostam de dizer alguns nos dias de hoje. O que é interessante nessa história toda, né, pensando aqui muito alto e contemporaneamente, e linkando com os dias de hoje, etc., né, quer dizer que, no fundo, para os estoicos, o que realmente te machuca não é o mundo, mas é a interpretação que você faz do mundo, né? E que, portanto, se houver um trabalho de interpretação do mundo pertinente, o poder lesivo do mundo sobre você diminui muito.
Faz muito sentido. E é difícil isso, né? Muito difícil, né? Quer dizer, então, no final das contas, muito do que a gente vê, ouve, escuta e que nos abate, nos destrói, nos arrebenta, etc e tal, no final das contas, porque é bem a ideia, o que o cara falou, ele falou lá, e o que ele quis dizer lá. Não pode ser isso a causa do teu abatimento. A causa do teu abatimento é o que você fez daquilo. Como aquilo... É como você interpretou aquilo. Que significado você deu aquilo. É isso que te abate, né? Então, no final das contas, muito daquilo que nos entristece, que nos apequena, já está em nós mesmos, né? Mas isso... Nossa forma de encarar o mundo. O perigo de você levar isso a outra extremidade é a apatia também. É você ser apático em relação ao mundo. Tipo, as coisas são assim e não tenho o que fazer. Eu vou aceitar tudo que me foi imposto. Então, mas aí retomando, né? Por isso tem metade. Ah, tá. Essa metade minha eu continuo fazendo. Opa! E aí, no talo, né? No talo. Com todos os botões lá em cima. Se depende de mim, velho, vai dar certo. Porque o máximo que eu posso fazer por mim é fazer dar certo o que depende de mim. Você entendeu? Quer dizer, por exemplo, eu tô procurando emprego. O que depende de mim é eu mandar currículo, eu conversar com as pessoas e me mostrar o mais... entrevista e tal. E eventualmente também depende de você... Contatos. Abastecer o seu currículo com coisas consistentes, também depende de você, né? O conteúdo do currículo, Agora, no final, o que o cara enxergou em você, despreocupe-se, né? É bem aquela coisa, vai lá e faça o melhor. O resto não depende de você, né? Te dou exemplo simples. Eu sempre digo aos meus contratantes, vivo hoje praticamente de dar palestras e eu digo aos meus contratantes, a palestra depende de mim. Então, em relação a ela, eu me responsabilizo pelo conteúdo. O que eu vou dizer, como eu vou dizer, com que entusiasmo eu vou dizer, que energia eu vou pôr, e tudo isso está na minha mão. Agora, se vão gostar ou não, isso eu não posso garantir. E tem a estrutura do local que também precisa estar correta. Microfone. Aí já depende menos do palestrante. Mas assim, se vão gostar ou não, eu não sei. Porque o cara gostar do que você vai dizer depende muito do seu repertório, da sua trajetória, do que ele espera ouvir, do que ele espera de um palestrante corporativo, do que, etc. E é claro que isso tudo foi forjado em situações de vida que eu não tenho acesso, nem sei quem são aquelas pessoas, não tem como antecipar nada. Então, eu me foco, né? Eu foco no que depende de mim, que é a produção do discurso e a enunciação do discurso. O resto é preciso torcer. Mas os estoicos diriam, nem torcer adianta, porque a sua torcida é irrelevante. Portanto, foque no que depende de você e pau para outra, né? E vamos em frente. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe.